Jesus estava aqui na sinagoga de Cafarnaum ensinando sobre o reino de Deus, quando de repente a cerimônia foi interrompida por um agudo grito de terror. Um jovem ficou possesso de espírito maligno e, apontando para Cristo, declarou: "Bem sei que és o Santo de Deus. A que viestes?" Com essa atitude, Satanás buscava tirar a atenção de Cristo para esse jovem e para o seu poder. Nesse momento, Jesus percebeu nesse jovem uma alma aprisionada por Satanás. Mas o interessante dessa história é que nós percebemos que Jesus foi reconhecido como o Santo de Deus por homens, anjos e até por demônios. O que significa ser santo? O que a Bíblia ensina sobre santificação? Vamos aprender um pouquinho mais a respeito desse tema no estudo de hoje. A Bíblia apresenta a salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, chamamos de justificação. Na justificação, nós somos salvos da condenação do pecado. Salvação no presente, chamamos de santificação. No processo da santificação, que dura uma vida toda, nós somos livres do poder do pecado. E salvação no futuro, chamamos de glorificação. Ser salvo na glorificação é ser salvo da presença do pecado. Jesus era mestre por excelência e ele gostava de falar através de parábolas e analogias. Falando sobre o nosso crescimento em graça, o nosso relacionamento com Ele, Jesus contou a parábola da videira e disse: "Vós sois os ramos, eu sou a videira verdadeira." A única forma de crescermos em graça, termos utilidade, é estarmos ligados a Jesus. Tão inútil para nós é tentarmos produzir, assim como um ramo, produzir fruto não estando ligado ao seu tronco. Por isso, a única forma de crescermos em graça é estando ligados a Jesus. Separados dele, nada podemos fazer. Como podemos crescer em graça? O apóstolo Paulo responde: "O justo viverá por fé." Nós não temos o poder de expiar nossos próprios pecados, mas podemos ir a Cristo e o mesmo poder que nos transformou a princípio nos fará crescer em graça. Nossa oração deve ser: "Senhor, toma-me para ser inteiramente teu. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me em teu serviço, permanece comigo
e permita que toda a minha obra se faça em Ti. O desenvolvimento do caráter envolve dois elementos. Primeiro, a consciência daquilo que é certo, de acordo com a luz recebida. Segundo, a obediência a essa consciência. Logo, a vontade humana, ela tem um importante papel no desenvolvimento do caráter. Antes de conhecer a Cristo, a nossa vontade estava sob o domínio de Satanás. Nós agimos voltados para o pecado. Quando, porém, conhecemos a Cristo, Ele implanta em nossa vida uma nova natureza e agora nós passamos a servir ao Senhor Jesus. O crescimento na vida espiritual não é diferente do crescimento da vida física. Para crescermos fisicamente, nós precisamos de comida, bebida e exercício. Na vida espiritual é semelhante. Nós precisamos nos alimentar de Cristo, que é o pão da vida. Precisamos beber da água da vida e precisamos também testemunhar a outros, que é o exercício na vida espiritual. Só assim se pode crescer em graça e santidade. Há no mundo religioso hoje uma verdadeira confusão entre santidade e impecabilidade. Santidade nada tem a ver com impecabilidade. Somente Cristo é sem pecado. Santidade tem a ver com estarmos perto dele. E quanto mais perto de Jesus, mais perceberemos a sua santidade e a nossa pecaminosidade. Todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, por mais irrepreensível que seja a sua vida, ele nunca vai declarar estar sem pecado. Porque Jesus é o nosso modelo, mas é um modelo que cada vez que você se aproxima dele, ele se projeta para mais longe, porque ele sempre será o nosso modelo. Então, santidade é estar na presença dele, é permitir que a vida santa de Cristo seja imputada em minha vida. E quando eu for levado diante do tribunal, eu não serei condenado pelos meus pecados, porque é Cristo que habita em mim. E como o Pai não pode condená-lo porque ele não tem pecado, eu sou salvo por sua graça. Uma vez compreendido o tema da santidade, eu pergunto: não quer você se aproximar de Cristo cada vez mais e ser santo como Ele é? Se esse é o seu desejo, eu queria orar para que isso aconteça, para que a nossa entrega seja diária, para que a nossa experiência seja crescente. Pai Santo, hoje que nós compreendemos um pouquinho mais a respeito da santificação, ajuda-nos a ficarmos em Tua companhia. Assim como nenhum ramo pode produzir frutos separado do galho, queremos estar associados ao Senhor continuamente. Permita que a leitura da Tua Palavra e a oração sejam elementos constantes em nossa vida e que nós possamos crescer em graça a cada dia até que o Senhor volte para nos buscar. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Jesus prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Espere-o.